o convite que eu recebi foi para falar sobre correntes teóricas da economia feminista, e aí eu optei por fazer meio que um apanhado histórico, assim, de onde viemos, para onde vamos. Meu mestrado foi meio que em História do Pensamento Econômico Feminista Marxista, então eu vou começar por aí, e também é um assunto que eu gosto bastante, então vai começar nesse aí, e depois a gente vai avançando mais para vertentes um pouco mais contemporâneas, até, né, os debates de hoje em dia, e como o curso está estruturado com muitos debates latentes, acho, na economia feminista hoje, que é incrível, eu escolhi falar um pouco menos das coisas um pouco mais contemporâneas, um pouco mais da visão histórica e mais ou menos de o que existe por aí, o que está sendo retomado, o que meio que a gente esqueceu na história, mas é isso. Então, primeiro eu vou falar dos economistas clássicos, das feministas marxistas, aí um pouco sobre a mudança de paradigma dos anos 70 e 80 dentro da economia e como é que a economia feminista respondeu a isso, se estruturou dentro dessa mudança de paradigma, falar da nova economia do lar, que é uma escola que estuda gênero dentro da economia e por que, segundo a minha divisão, e a divisão de pessoas muito mais importantes do que eu, essa escola não faz parte da escola de economia feminista, e algumas questões contemporâneas, então, mais para abrir para o debate mesmo, para a gente começar uma conversa mais ampla. Então, vamos lá. Economistas clássicos. Quando a gente começou a falar de economia, na época ainda era economia política, né, a gente entendia por ciência econômica a criação e distribuição das conveniências e necessidades da vida. Essa definição foi feita pelo Adam Smith, lá em 1776, então era um estudo bem amplo, assim, né, das coisas que a gente precisa para continuar a humanidade existindo no mundo. E o primeiro escrito que a gente tem registro dentro, propriamente, da esfera da economia e dos debates dos grandes economistas clássicos, foi feito pelo John Stuart Mill, em 1869. Muitas pessoas dizem que, na verdade, ele basicamente assinou e deu alguns pitacos, que os escritos foram muito influenciados pelas ideias da Harriet Taylor, que depois casou com ele, virou a Harriet Taylor Mill, que era uma mulher bastante à frente do seu tempo, em relação a pautas feministas da época. E aí o livro se chama A Sujeição das Mulheres, foi escrito em 1869, embora ele seja dentro da esfera, né, da economia e discutido dentro desses círculos com economistas clássicos relevantes, ele foca muito mais nas liberdades individuais que os indivíduos têm que ter, e que, portanto, as mulheres têm que ter, porque são consideradas indivíduos pelo Mill e pela Harriet Taylor, mas não numa condição sistêmica de opressão feminina, né? Eles falam nessa questão de que as mulheres deveriam poder votar, deveriam poder fazer essas coisas, inclusive, alguns dos argumentos é que isso aumentaria os conhecimentos e as articulações das mulheres para que elas possam fazer os seus deveres históricos, que é cuidar das crianças e tomar conta do lar, de uma maneira mais bem estruturada, de uma maneira mais bem referenciada, né, tá articulado com a sociedade, com a política, traria esses benefícios para as mulheres, mas ainda dentro dessa esfera muito de liberdades individuais e ainda considerando como natural que a mulher deve permanecer no lar, mas se ela quiser ter um trabalho, pode ter. Não se debate essas questões estruturais de opressão nesse texto do Mill. Mas ele é bem interessante. Eu acho ele bem interessante, pelo menos. Depois, 10 anos depois, tem uma obra do August Bebel que chama Mulher e o Socialismo, que é bem pouco conhecida, mas ela está traduzida para vários idiomas. E na época ela foi bem chocante, assim. É uma obra que faz um resgate histórico bem nessa tentando identificar, através da história, desde os gregos, uma condição de opressão sistêmica do sexo feminino, e o livro todo tem essa temática de ficar denunciando a moral burguesa contemporânea relacionada à sexualidade feminina, ao casamento monogâmico, a mulher ter que ficar dentro do lar, a essas questões. E esse livro do Bebel, na época ele foi bastante famoso, ele termina, o último capítulo do livro é como se fosse uma lista de sugestões ou ideias de como que seria, então, a legislação ou a existência da família numa sociedade pós-capitalista, né? Então ele fala bastante sobre
casamento, família, cuidados com crianças, prostituição, que na época é um tema bastante importante, a gente vai falar mais disso daqui a alguns minutos, trabalhos de cuidado e tudo isso. Mas o livro que ficou mais famoso mesmo, não só por ser mais bem estruturado antropologicamente, cientificamente, mas também porque quem escreveu era mais famoso mesmo, é o livro do Engels, em 1884. Então, ele é aqui 5 anos depois do livro do Bebel, A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada, que é considerado, por muitas pessoas, e eu concordo com elas, o primeiro estudo antropológico econômico bem estruturado para tentar entender como que o que a gente produz, o nosso modo de produção, se relaciona necessariamente com o nosso modo de reprodução, né, com como a gente produz as pessoas, como a gente mantém a humanidade existindo, como a gente produz seres humanos. Então, fazendo um resumo bem grande do livro, o Engels basicamente se apoia nos estudos do Morgan, que era um antropólogo, para fazer essa relação entre o que a gente produz e qual família está associada com isso. E o Morgan foi um dos caras que influenciou Freud bastante, que influenciou Darwin bastante, então tem meio que essa ideia de evolução, seleção natural, é tudo dentro de meio que dessa vibe, assim, dialogando com essa galera. Então, acho que o subtítulo do livro é um estudo sobre as contribuições do Morgan, blá, 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 blá. Então, basicamente, o Engels faz o seguinte, ele usa essa divisão, que é a divisão proposta pelo Morgan, de 3 fases da sociedade: estado selvagem, barbárie e civilização, e o estado selvagem e a barbárie são divididos em 3 fases: fase inferior, fase média, fase superior. E cada uma delas é associada com uma nova invenção, um novo descobrimento, uma nova coisa que a humanidade começou a dominar, que permitiu uma mudança drástica no nosso modo de produzir as coisas, né? Então, o estado selvagem está associado com momentos de caça e coleta da humanidade. Na fase média, a gente começou a dominar o fogo, na fase superior, a gente começou a dominar a pedra. E nesse estado selvagem, o Engels, o Morgan, na verdade, no início do estado selvagem, fala que a família que dominava, e aí aqui é meio que, esses termos são termos guarda-chuva para uma diversidade de tipos de família que o Morgan identificou nos seus estudos antropológicos. Então, ele tem textos escritos sobre a América do Norte, sobre a América do Sul, tem uma passagem no Brasil, tem uma passagem no Havaí, tem algumas na Austrália, na Europa, evidentemente, meio que são termos guarda-chuva de coisas que conectam os tipos de família que existiam nessas várias sociedades nesses períodos. Então, no estado selvagem, ali até o fim da fase média do estado selvagem, as famílias eram essa categoria que ele chama de família consanguínea, que é basicamente o quê? O avanço das famílias, o avanço do nosso modo de construir famílias junto com o nosso modo de produzir coisas, era basicamente uma forma de prevenir reprodução entre pessoas com cargas genéticas muito semelhantes. A história da família está basicamente associada a isso, até o início da civilização. Então, a família consanguínea foi a primeira tecnologia que a gente desenvolveu enquanto humanidade para prevenir um tipo de reprodução entre pessoas com carga genética muito semelhante, que é o tipo que é quando filhos e filhas reproduzem com seus pais e mães. Porque, evidentemente, talvez alguém aí seja da biologia vai saber explicar muito melhor que eu, mas pessoas com carga genética muito semelhante tendem a ter filhos e filhas que não têm o total desenvolvimento de todas as habilidades necessárias para a sobrevivência, principalmente nesse período, né? Então, as tribos e sociedades que conseguiam prevenir melhor esse tipo de reprodução eram as que sobreviviam mais e as que prosperavam mais no decorrer da história. A família consanguínea, então, era quando o casamento acontecia de forma imediata, tu nasce casada com todo mundo do sexo oposto, né, todo mundo que é considerado do sexo masculino, da tua própria geração. Então, isso previne que pessoas reproduzam com os seus próprios pais ou mães. É um tipo de casamento coletivo, então, evidentemente, esse tipo de sociedade é matrilineal, porque não existe nem a existência de uma figura paterna, não tem como saber, todo mundo é casado com todo mundo. E ele previne essa reprodução entre
filhos e filhas com pais e mães, que é uma tecnologia bem importante. E isso na época foi bombástico, né? Porque a história geralmente nos diz que não, que antigamente os homens dominavam e tudo era. As sociedades já nasceram patriarcais por causa da força física e da caça e não sei o quê. E esses estudos do Morgan foram os primeiros muito bem referenciados por vários estudos em várias sociedades que mostram que, na verdade, as sociedades originais eram matrilineais, né? Mas tinha um problema, a gente ainda reproduzia com irmãos, irmãs e primos e primas de primeiro grau, porque é todo mundo da mesma geração, né? Então, a próxima família que vai acontecer ali no estado superior do estado selvagem e inferior da barbárie é o que ele chama de família punaluana, que esse nome vem de umas tribos do Havaí, na qual o Morgan passou bastante tempo estudando, e ela também, além de tu nascer coletivamente casado com todas as pessoas do sexo oposto da tua geração, as sociedades são divididas em coletivos, ou gens, ou tribos, vai depender do lugar, em que irmãos e irmãs da mesma mãe também não podem reproduzir. Então, novamente, a gente tem mais um tipo de prevenção de cruza entre pessoas com carga genética semelhante, e, de novo, são as mulheres e a parte matrilineal da sociedade que define a qual tribo ou gen tu pertence. Na fase média da barbárie, a gente começou a dominar a agricultura, que é um marco histórico no desenvolvimento humano, porque a partir daí a gente começa a criar o conceito de propriedade, né? A gente começa a ter um lugar para ficar, um terreno que é teu, e aí aquelas plantações são tuas, e aí aquele gado é teu. E esse novo tipo de forma de produzir as coisas, e essa grande revolução que a agricultura trouxe para a humanidade, por primeira vez a gente começa a ter excedente, aí as trocas começam a avançar, enfim, está associada com o que ele chama de família sindiásmica, que é o primeiro tipo de família em que a gente não tem casamento coletivo, e que tu não nasce automaticamente casado com as pessoas da tua geração. A família sindiásmica é um tipo de família de 2 indivíduos, então um casamento individual, que acontece depois na vida, mas esses casamentos eram basicamente facilmente dissolvíveis. O Engels traz vários exemplos da literatura da época que mostram que essa ideia de monogamia, de fidelidade, não estava presente, e continua por causa da inexistência dessa noção de um parceiro para o resto da vida, o tempo todo, o princípio de propriedade que começou a se ter nessa época, que era basicamente gado ou algumas plantações, seguia ainda uma lógica matrilineal. Então, segundo os estudos do Morgan, nessa fase que a gente começa a ter o casamento por rapto, justamente para se apropriar dos bens que eram das mulheres e continuavam seguindo uma linha matrilineal de existência. E aí, com o desenvolvimento do ferro e de outros metais, onde a gente começa a aumentar a produtividade de uma maneira absurda, e posteriormente, então, com o desenvolvimento do comércio como atividade fim, e aí, obviamente, né, que seres humanos fazem comércio desde o início da história, mas aqui o que ele quer dizer é a figura do comerciante começa a existir, a pessoa que faz as trocas como ser profissional para acumular excedente começa a existir, e aí o desenvolvimento da indústria e tudo isso dá o início da civilização, e a partir daqui a gente tem a família monogâmica, que é o modelo de família que a gente tem até hoje, o casamento único, indissolúvel, incorruptível, em que a mulher tem que ser virgem quando vai casar. Então, basicamente, a gente foi de casamento coletivo matrilineal para casamento individual matrilineal para casamento individual patrilineal. Garantir a paternidade se torna uma coisa essencial para garantir que a propriedade privada vai de uma geração para outra. E aí isso é o que o Engels chama de derrota histórica do sexo feminino. Para ele é isso, é a propriedade privada e a existência da propriedade privada, e ela como sendo cada vez, né, a gente gerando essa capacidade de valorizar o valor, de gerar excedente, de gerar lucro, o modo de produção virando tipicamente capitalista e a propriedade virando a coisa mais importante. Isso que fez a gente criar a família monogâmica. E essa é a derrota histórica do sexo feminino. É nessa passagem que ele fala que a primeira oposição de classe aconteceu entre homens e mulheres, que é uma passagem muito polêmica dele.
Então, assim, a origem dessa opressão inteira, dessa derrota histórica, vem por causa da propriedade privada. E a partir desse momento, e só desse momento da civilização, que a gente começa a ter patrilinealidade na propriedade e começa a ter uma estrutura patriarcal generalizada, homogeneizada em todas as sociedades que passam a ter propriedade privada, como sendo a principal característica do modo de produção. Então, esse modelo, que é chamado de marxista pioneiro, segundo a classificação da Heidi Hartman e de algumas outras marxistas feministas, algumas conclusões saem dessa derivação do Engels, né, de que o casamento monogâmico e o patriarcado é um resultado da necessidade de proteger a propriedade, né. Como o casamento só existe por causa da propriedade, ele só existe para proteger a propriedade, o amor romântico individual, ele só pode acontecer fora do casamento. E aí também ele traz diversas referências da literatura, das óperas, dos balés, de como a musa endeusada, a pessoa que tu deseja, a mulher que te dá palpitações, elas nunca são a tua mulher, elas são sempre fora do casamento. Então, o amor romântico individual só pode existir fora do casamento. Ou entre pessoas que não têm propriedade. Então, entre proletários. O Engels fala que os trabalhadores, eles são monogâmicos, eles podem ser. Se tu quiser casar com alguém e ter aquela pessoa para sempre, entrar num acordo de uma só ficar com a outra, tudo bem, mas isso é uma monogamia em sentido etimológico, no sentido do que a palavra significa, não em sentido histórico. Para o Engels, o casamento monogâmico é necessariamente essa opressão. E no casamento proletário ele pode acontecer por amor e a opressão vai ser necessariamente menor, por causa da ausência de propriedade. Nessa sociedade, então, as mulheres não podem ter propriedade, obviamente, privada. Então, ela tem 3 caminhos, e só 3 caminhos. Ou ela é uma esposa e segue a rotina de ser a dona de casa, com o homem provedor, com, né, todo esse modelo que a gente conhece. Ou ela vira prostituta, porque com a ausência de propriedade e necessidade de fazer trabalho e a existência necessariamente de atração individual sexual apenas fora do casamento, a prostituição começa a florar, e o Engels tem um problema muito sério com prostituição, ele acha que é um desvio moral gigantesco de todos os seres humanos, ele é bastante contra a existência da prostituição. Ou a mulher vira trabalhadora, que para ele é o caminho único e ideal para o fim da opressão. Porque quando ela vira trabalhadora, todos viram parte da classe trabalhadora, todos viram oprimidos oprimidos pela sua condição de classe, e aí dentro do casamento eles viram iguais, porque dentro do casamento não há propriedade. Então as mulheres todas têm que entrar na força de trabalho para derrubar a propriedade privada, e o fim da propriedade privada implica, como resultado direto e inequívoco, o fim da opressão por gênero. Daí que se tem essa leitura de que a luta de classes é a única e primordial luta que pode existir dentro da teoria marxista, e que as lutas feministas são correntes internas que desviam os focos revolucionários e todas essas outras coisas que a gente já ouviu tantas vezes, tantos lugares, né? Enfim, quais são as críticas que se fez a esse modelo do Engels? E aí eu tô focando em críticas sérias, né? Não em críticas que não consideram propriedade privada como sendo uma coisa existencial na passagem histórica da humanidade, enfim, estou focando em críticas sérias. Primeiro, o casamento entre pessoas proletárias, ele não é menos desigual ou menos opressivo em nenhum sentido. Na verdade, quando a gente vai olhar os dados de uso de trabalho não pago, de quem que faz as atividades dentro do lar, entre casais proletários, a mulher continua colocando muito mais horas de trabalho não pago para trabalhos de cuidado do que os homens, né? E a violência doméstica também continua sendo bastante acentuada nesses casamentos. Na verdade, quando o desemprego sobe, a violência contra a mulher, violência interpessoal e o feminicídio em geral também sobe, né? Tem essas características andam juntas. Inclusive a escola de pensamento freudo-marxista, que é uma escola mais ligada à psicanálise, do Ilai Zaretsky, dessa galera ali dos anos 80, fala que é justamente o contrário, né? Porque o capitalismo impõe no homem essa necessidade de dominação, de competição, de ser o alfa, de ser, né, um macho próprio.
quando tu tá na esfera do trabalho, tu não consegue isso, porque os salários são menores, porque tem alguém que manda em ti, porque tu é frustrado, porque tu não consegue dinheiro nem para comprar tua comida, que dirá para tomar conta dos outros, que é o teu dever enquanto macho, o lar vira justamente o espaço onde tu te torna dominante. Então, eles falam que essa conclusão do Engels de que a ausência de propriedade traria mais igualdade no lar é justamente o contrário. Pelos homens estarem numa condição de não dominância no mercado de trabalho, eles precisam garantir a sua posição de dominância no espaço do lar e na esfera interpessoal. Aí a gente teve as experiências de socialismo real, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas tem aí um debate gigante, né, que a gente pode entrar, se vocês estiverem afim, mais tarde, se foram ou não experiências de socialismo, se foram transições para o socialismo, se não existiam as bases materiais para ser de fato socialismo, enfim, podemos discutir depois, se era capitalismo de Estado, o que era, o que não era, mas essas experiências, né, mostraram que a prostituição segue existindo, o assédio segue existindo, desigualdade de gênero continua existindo. A Simone de Beauvoir é uma que falava muito sobre isso, e esses assédios e essa colocação da mulher na posição de quem faz o trabalho de cuidado, de quem serve o cafezinho, de quem vai cozinhar para todo mundo, de quem não vai levantar a voz, de quem não vai assumir uma posição de diretora, ela também existe em diversas organizações que se propõem socialistas e anticapitalistas, né, em sindicatos, em partidos, dentro de movimentos revolucionários, elas continuam existindo. Então, essas eram as principais críticas, ainda são algumas das principais críticas que surgem para cima desse trabalho pioneiro do Engels, né? Quem fez essas críticas foram basicamente as feministas marxistas, que vai ser de quem eu vou falar agora. Vou dar um segundo para respirar antes, ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, senão vou seguir adiante. Sim, aqui a Mariana diz, não peguei porque a propriedade privada é ligada à patrilinearidade. Tá, beleza. Vamos voltar lá. Aqui. Quando a gente passa da fase superior da barbárie para a fase da civilização, a gente tem vários movimentos históricos de cercamentos, de várias outras políticas que tornam a propriedade associada ao homem. E quando a gente começa a produzir instrumentos de ferro e essas outras... Tem um texto bem bom de uns economistas que são bem mais ou menos, e que surpreendentemente fizeram um texto muito bom, que mostram que como esses equipamentos de ferro que produziam excedentes eram muito pesados, os homens são os que começam a ter esses instrumentos, são os que começam a trabalhar na terra, são os que começam a cuidar da terra, são os que começam a se apropriar da propriedade privada. E aí, para eles poderem passar essa propriedade adiante, eles precisam ter garantia de que eles são os pais daqueles filhos, coisa que não acontecia no casamento sindiásmico. Então, para proteger a propriedade para proteger a propriedade dos filhos daqueles homens, que foram os que começaram a criar esse excedente, se criou esse conceito de família monogâmica, que garante que a mulher casa virgem, que garante que a mulher só vai estar com aquele homem pelo resto da sua vida, e garante, portanto, que os filhos daquela união são os que vão ter a propriedade daquele homem. E aí a gente tem aqui diversos associações com questão de força física, questão de que os homens utilizaram ferro para criar instrumentos para criar instrumentos não para machucar outros seres humanos, para poder matar as outras pessoas. Tem também toda uma questão de que os homens se juntavam entre eles para cuidar das colheitas e dos animais, enquanto as mulheres ficavam mais responsáveis pelo ambiente do lar e das crianças, então que eles criaram um senso de comunidade, de proteção coletiva, né, dessa fraternidade entre eles, que eles se reconhecem como os proprietários daqueles meios de produção. Tem toda a legislação também, que depois se desenvolve para proibir que as mulheres tenham acesso a essa propriedade. Respondi? Sim, sim. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Posso seguir adiante? Obrigada. Merece. Tá. Seguindo adiante, então. Feministas Por marxistas. enquanto, não tem mais perguntas. Sucesso. Então,
muitas das lições da experiência do socialismo real foram profundamente utilizadas pelas teóricas feministas marxistas, porque dentro da União Soviética e dos outros países que passaram por revoluções que pelo menos se pretendiam anticapitalistas e pós-capitalistas, o processo importa. Eu botei aqui o nome da Clara Zetkin, da Alexandra Kollontai, que são as mais famosas, que têm as obras traduzidas para português, e os escritos dessa época eu acho que são muito ricos, porque tem muitos debates que a gente tem hoje em dia que elas já avançavam naquela época, porque se criava justamente essa tentativa simultânea de mudar os modos de produção e entender que a família tem que mudar junto com ele, porque essas coisas precisam andar juntas. Então, esses debates dessa época são riquíssimos, assim. Eu considero, assim, quando eu comecei a ler esse negócio, nossa, velho, as meninas falavam disso há 100 anos atrás. E aí, basicamente, o grande insight que elas tiveram e tinham é que as condições materiais de como a gente está produzindo as coisas e como que a gente vai desapropriar as pessoas e como a propriedade dos homens, para mão de quem isso vai, quem que vai decidir, como que a gente vai fazer essas coisas, não é automaticamente, necessariamente, que a superestrutura moral e ideológica vai responder a esses movimentos. As pessoas simplesmente não param de acreditar em casamento, em amor, na pessoa escolhida do dia para o outro, porque a fábrica foi desapropriada. Não é assim que o processo acontece na história. E o processo importa. Tem um dos debates que me chamou muito a atenção na época, que foi justamente sobre poligamia, que elas debateram anos, a lei mudou, depois desmudou, depois mudou de novo, para acomodar as demandas da poligamia, porque a questão monogâmica era muito séria, acabar com o casamento monogâmico, acabar com essa propriedade que tu tem sobre a outra pessoa e sobre o útero dela, era um debate primordial para essas mulheres. Mas a gente está falando da União Soviética, a gente está falando de um território que tinha quase 20% de pessoas muçulmanas, e para as mulheres muçulmanas isso significava um retorno à opressão, porque elas estavam acostumadas a ter um marido com várias mulheres, que para elas era uma questão muito problemática de diminuição do indivíduo delas. E esse debate acontece assim, ó, essa questão que hoje a gente chama de interseccionalidade, como que a tua religião, como que a tua etnia, como que a história do teu povo intersecciona com a tua questão de ser mulher, elas estavam tendo há 100 anos. O processo importa, e essas coisas não estavam lá na obra do Engels, e é isso que elas começam a trazer. Ao mesmo tempo, ali na década de 40, a gente tem um processo que foi chamado de contra-revolução feminista por parte do Stalin, justamente porque todas as conquistas que esteve no início na União Soviética, foi o primeiro país da história a legalizar o aborto lá em 1929, 28, por aí. Foi o primeiro país a ter o que eles chamavam de cooperativa de pais, né? Se a mulher não soubesse quem era o pai, todos os homens tinham que pagar pensão, né? Porque não tinha DNA, né? Tem que lembrar dessas coisas. Eles tinham uma legislação completamente progressista nesse sentido, e aí começou a faltar pessoas para mão de obra, começou a se ter toda a corrida, né, contra os Estados Unidos, e precisava crescer a indústria, precisava concorrer aos padrões concorrer com os padrões capitalistas de produção e produtividade, e precisava de mão de obra, e Stalin proibiu o aborto, fez a medalha lá para mulheres que tivessem mais de 10 filhos, que virou uma honraria da nação, teve toda essa reversão nesse quadro, que algumas mulheres apoiavam na época, que se diziam parte do movimento feminista, então tem bastante debate em relação a esse termo, mas é conhecido como a contra-revolução feminista do Stalin, que também começou a criticar bastante, né, começou a trazer bastante críticas para as mulheres que tentavam ainda seguir, acreditando que serão as experiências de socialismo real a única forma de acabar com a opressão de gênero, e que seria um processo, né, caminhando para frente na história. E aí o novo questionamento que surge é esse, né, se antes o questionamento era como que as mulheres se encaixam nesse papel da luta anticapitalista, as feministas marxistas começam a questionar qual revolução que se encaixa nas necessidades históricas das mulheres. Porque não é... As experiências que a gente teve se mostraram bastante insuficientes para atender as demandas das mulheres. E aí se desenvolve ali essa teoria da reprodução social, teoria da tradição dualista, depende um pouco de qual lugar que a gente está falando, e de qual década, mas elas são mais ou menos bebem nessa mesma vertente,
Que é basicamente isso. Antes, nas teorias do Engels e dos marxistas pioneiros, a gente tinha a esfera da produção e a esfera da reprodução. E aí, quando a gente muda a esfera da produção, quando a gente acaba com a propriedade privada, quando a gente muda completamente o modo de produzir as coisas, a esfera da reprodução, o modo de produzir pessoas, vai mudar automaticamente. A família vai mudar, o casamento vai mudar, essas coisas vão mudar. E aí, essa tradição diz que não, que essas duas coisas se articulam de maneira dialética na existência das sociedades, e entender não só a produção e não só a reprodução, mas entender como que elas se articulam e como que elas se movimentam, que é essencial. Então, a pergunta primordial fica como que essa esfera produtiva alimenta e é alimentada pela esfera da valorização do valor dentro do capitalismo, né? Como que essas duas coisas se articulam no tempo. Uma não está subordinada à outra, a gente precisa entender elas de forma em movimento, de forma dialética, né? E aí se dedica, então, como a gente já tinha, né, segundo essa vertente, uma teoria muito bem estruturada de como que a esfera da produção funciona, que é a teoria marxista, a gente precisa ter uma teoria muito bem estruturada de como a esfera da reprodução funciona, como que a esfera doméstica funciona. E é isso que elas se dedicam a fazer. Começando ali, mais ou menos, nos anos 60, por aí. A questão é que isso é muito complicado, porque se começa a utilizar categorias marxistas para tentar entender a produção doméstica e como que isso acontece na sociedade. O acordo que se tem é, a produção doméstica produz a commodity essencial, que é a força de trabalho. A força de trabalho é produzida na esfera doméstica, ponto. É ali que se produz as crianças, é ali que se alimenta, é por ali que o trabalhador vai estar todos os dias dentro da fábrica bem alimentado, pronto para trabalhar. Esse é o acordo que se tem. Agora, esse trabalho que se faz no lar, ele é produtivo? Ele gera mais-valia? Se ele gera mais-valia, quem é que apropria essa mais-valia? São os homens enquanto coletivo ou é o capitalista, em última instância, que emprega aquele trabalhador? Se é o capitalista, então a pessoa que está desempregada, ela não produz a mais-valia? Como é que isso funciona? Tem argumentos tem vários serviços dentro do lar que eles são apropriados pela esfera da acumulação de capital, né? Em vez da mulher ter que lavar todas as roupas à mão, gastar 4 horas fazendo isso, o capitalismo cria uma máquina para fazer isso, né? A gente pode colocar a máquina lá e a mulher vai fazer outra coisa, em vez de ter que ficar lá lavando roupa. Então, essa substitutibilidade entre o mercado e o trabalho do lar, a possibilidade de ir num restaurante em vez de ficar no lar cozinhando todos os dias. Como que a relação entre as esferas se dá? Se o capitalismo está avançando para dentro do lar e diminuindo essas horas, então, enquanto tendência, o capitalismo está diminuindo a opressão das mulheres, ou não? Ou isso é uma outra maneira de gerar novas demandas para que ela possa focar justamente só na reprodução dos trabalhadores. Tem gente que defende que, então, a esfera doméstica é um modo de produção à parte, porque ela produz valores de uso, não valores de troca, que podem ser substituídos por valores de troca, e aí ele coexiste junto com o capitalismo, que nem o Marx coloca que o feudalismo existe junto com o capitalismo durante boa parte do tempo, né, que os modos de produção são sempre tendenciais e com tendência totalitária, né, eles tentam se expandir para todas as esferas da vida, mas eles coexistem. Então, todos esses debates começam a surgir nesse momento e são questões muito difíceis e muito profundas, né? E claro que à medida que vai se avançando e vai se debatendo, tem muita treta, acho que é a palavra certa, treta. As pessoas começam a se brigar, entendeu? Porque a gente, não, mas as categorias marxistas, elas não foram feitas para isso, a gente precisa das nossas. As outras não, elas são abstratas o suficiente, a gente traz um pezinho mais para concretude para abordar gênero. Não, a gente tem que ter... Então, assim, esse é são muitos debates muito complexos que levam a muita discordância, né? E aí, assim... Algumas das implicações políticas desses discursos, porque a gente está falando de teoria marxista, então a gente tem que ter em visão que é uma teoria, e de teoria feminista, né? São duas teorias que, por excelência, buscam transformar uma realidade que é considerada opressiva, né? Então as implicações políticas são muito importantes. Todos os textos vão dizer ali, não, essa é a teoria, vim aqui, por aqui, a minha conclusão é essa. E aí tu tem teorias, por exemplo, que falam que as mulheres não devem entrar no mercado de trabalho, porque isso é se submeter para uma dupla opressão, ou uma dupla exploração, se considera que dentro do lar se produz mais-valia.
E que esse não é um caminho correto, que esse seria mais perdas para as mulheres enquanto coletivo ainda. Aí tem gente que diz que não, mas daí se a mulher não entrar no mercado de trabalho, tu está naturalizando a posição da mulher como dona de casa, tu está naturalizando o casamento heterossexual e a necessidade da mulher se casar com um homem para poder ter condições de viver. Tem as famílias não brancas, as famílias imigrantes, historicamente, nunca fizeram parte desse debate, porque nunca se teve opção. A maioria dessas mulheres sempre foi trabalhadora, sempre continuou sendo trabalhadora. Isso diminuiria elas enquanto mulheres, né? E aí tem toda essa questão de se as mulheres, então, constituiriam ou não uma classe própria em sentido marxista, o que isso quer dizer e como que isso possibilita ou não uma organização coletiva de mulheres para mulheres buscando a sua libertação. Então, todas essas contradições vão se acirrando ali, né, como eu falei, na década de 40 teve a contra-revolução feminista do Stalin na União Soviética, e ao mesmo tempo a gente vai vendo que nos países que estão avançando no capitalismo, as mulheres estão avançando sim em vários direitos, né, a social-democracia sueca é usado como exemplo principal disso, ali dos anos 40 até mais ou menos início dos anos 80, teve um crescimento muito grande em igualdades em diversos sentidos. Os movimentos feministas burgueses no país de capitalismo avançado traziam muitas conquistas, né, em questão de entrar no mercado de trabalho, em questão de sindicalização, em questão de coordenar greves, em questão de direito a voto, de legislação, de milhares de coisas, e isso também criava uma questão de uma vida pessoal da mulher, né, nessa esfera. A identidade coletiva, ela se perde um pouco. A mulher, ela é feminista porque ela tá na política, porque, enfim, tu tem a criação dessa coisa de que tu é um ser humano, mulher, que deve ter direitos individuais, e aí se perde um pouco essa coisa da militância estrutural para mudar a condição de todas, né? Cresce muito esse debate da questão dos direitos individuais da tua vida pessoal como sendo a coisa mais importante. E aí, no debate entre conseguir melhores salários e voto e melhores condições agora, ou continuar teorizando e pensando em como lutar coletivamente para derrotar o capitalismo e de uma forma que seja útil para as mulheres, as pautas imediatas meio que ganharam, né? E aí, ali na década de 80, a gente tem uma queda de produção dentro dessa vertente bastante forte, devido a todos esses questionamentos metodológicos, científicos, de como que a gente usa as categorias, para quem que elas servem, devido a essa prática militante que começou a ser bastante frustrada em diversos sentidos. As militâncias feministas não identificadas com o socialismo estavam tendo várias conquistas. Dentro dos países de capitalismo avançado, ainda existia muito do chamado antifeminismo proletário, né, daquilo que a gente estava conversando, dos sindicatos, infelizmente, ainda não levantarem as pautas das mulheres, considerarem secundárias, não tratarem as mulheres como iguais, considerar que a questão de classe era a mais importante de todas e que organizações feministas eram supérfluas e desviavam o foco da revolução. E aí a gente começa a ter, dentro da economia e como política para todos os países, o neoliberalismo como novo paradigma, que vai ser a próxima coisa que a gente vai falar, que é justamente, né, quando o capitalismo ganha corações e mentes, né, quando o indivíduo se torna a coisa principal, quando essas pautas coletivas e essas tentativas de entender estruturas perdem espaço dentro da economia e dentro dos movimentos políticos, dentro da economia, principalmente, né, as visões marxistas e heterodoxas em geral perdem muito espaço. E aí eu coloquei só um parágrafozinho do ressurgimento contemporâneo, de que, né, ainda existe feminismo marxista, não acabou nos anos 80, ainda tem bastante gente fazendo bastante coisa, tem ressurgido, principalmente nos últimos 20 anos ali, nos últimos 15 anos, nos últimos 15 anos tem ressurgido bastante coisa, bastante material, dentro dessa tentativa de entender o patriarcado, essa estrutura de opressão de gênero que existe por causa de gênero, como uma estrutura permanente na história e permeável ao modo de produção e como que ela se articula com o modo de produção capitalista. Existe, tá? Mas então, o próximo tópico é justamente sobre como esse novo paradigma mudou os estudos feministas na economia. Mudança de paradigma de 70 e 80. O que rolou? O que os economistas começaram a fazer? Merda. Os economistas começaram a fazer merda. Esse é o início,
potência máxima de quando a teoria neoclássica da economia ganha corações e mentes. Esse é o momento em que isso se torna um mainstream. As pesquisas dessa época, inclusive até pesquisas bem recentes, sempre mais de 90% dos economistas se consideram parte da teoria neoclássica. Elas se torna assim o que economia é sinônimo do que a teoria neoclássica diz que é. Esse é o momento em que eles ganham toda essa supremacia de existência nos organismos internacionais, consenso de Washington, essas porcaria tudo, tá? E aí, inclusive, a definição de economia muda, né? Quando a gente estava lá falando dos economistas clássicos, do Adam Smith, a gente estava falando da provisão das necessidades para seres humanos, em geral. Aqui, a economia se torna sinônimo de indivíduos abstratos fazendo escolhas ou decisões em mercados abstratos, em jogos hipotéticos. É isso que a economia estuda, é isso que a economia tem que estudar. E aí o argumento da economia feminista que começa a se desenvolver nessa época, que muito o grosso da teoria é justamente para combater esse mainstream, esse novo entendimento, esse novo consenso de que economia é isso, de que esses valores da economia mainstream, da teoria neoclássica, são masculinos em essência. Não só porque é feito por homens e para homens, mas porque ele reflete crenças sociais associadas ao estereótipo da masculinidade, né? A gente tem ali objetividade, separação entre os indivíduos, entre as firmas, entre o pesquisador e o objeto de estudo, passos lógicos a partir de pressupostos, individualismo como sendo a característica central da sociedade, da humanidade, matematização como sendo o método pelo qual se faz economia, abstração, né? Ninguém quer saber de fato como o concreto das sociedades funciona. A gente quer fazer uma abstração de um indivíduo aqui que não existe, como que ele tomaria decisões, num abstrato completamente longe, que jamais se torna não parte do concreto e não pretende voltar para o concreto, tampouco. A abstração é suficiente. E uma frieza, né? A gente não lida com emoção, com os nossos tópicos econômicos, a gente é frio e calculista. Então, isso aqui é o que é ciência, né? Isso é fazer economia com rigor, a economia bem feita, e é associada justamente com os estereótipos masculinos que a gente tem na sociedade, né? Ali do outro lado, a gente tem subjetividade, conexão, intuição, cooperação, análise qualitativa, concretude, né? Sociedade concreta, emoção, essas todas são características associadas com o estereótipo feminino. E aí isso é economia ruim, isso é economia mal feita. Né? Não tem modelagem, não tem matemática, é fraco, deveria estar nas humanidades, não é parte da economia. A gente tem essa divisão muito bem feita, muito oposta entre esses dois polos e uma caracterização muito clara entre os valores considerados estereotípicos masculinos como sendo o que é economia bem feita e os valores considerados estereotípicos femininos como sendo coisas que não deveriam estar na economia. Se tu acredita que essas coisas são importantes e que os seres humanos também usam intuição, também cooperam nas suas relações, se conectam com os outros e que isso é importante, isso tudo é objeto de estudo das outras ciências sociais, não da economia. Né? Então, o modelo da economia neoclássica é o que a gente chama do modelo da escolha racional, né? Que é a criação desse ser abstrato, o famoso homo economicus, que é essa criatura individualista, insaciável, ele sempre quer mais, ele é um maximizador de utilidade, né? Ele só não maximiza mais, ele só não quer mais porque tem restrições ali, porque nós somos insaciáveis por definição. Ele não sofre coerção de nenhum tipo, ele não tem nenhum tipo de empatia, ele é o Robinson Crusoe, né? Ele tá numa ilha, ele tá ali sem conexão nenhuma com nada. Inclusive tinha uma metáfora de que era o cogumelo, mas eu vi um documentário recentemente sobre cogumelos e eles se conectam com todo mundo, é incrível. Tá no Netflix, depois eu mando. Enfim. O modelo, então, o foco, o porquê, por que a gente faz economia, por que a gente faz modelagem, qual é o problema da economia, é aumentar a eficiência. Por quê? Porque são pessoas insaciáveis no mundo, querendo ter tudo, o máximo possível, nunca estão satisfeitas, mas os recursos são escassos. Então, o que a gente faz? A gente ignora que os recursos são escassos para uns e abundantes para outros, a gente esquece que isso se dá por motivos históricos, e a gente foca em eficiência, em conseguir extrair o máximo dos recursos que a gente tem,
dados que eles são escassos. E quem são eficientes são os mercados, né? Os mercados, pelo mecanismo de preço, vão nos dizer quando que a demanda subiu, quando que a demanda desceu, qual vai ser a melhor forma de alocar essas coisas na sociedade. Então, deixar os mercados agirem é o melhor que a gente pode fazer pela economia sempre, porque os mercados são eficientes. E aí a gente foca nos indivíduos e nas firmas o tempo todo, e todo o resto do mundo, todas as outras transações que acontecem são apenas externalidades. São coisas que, a gente considera aqui uma externalidade positiva ou negativa, a gente tenta colocar no modelo, se der, mas são coisas a posteriori. O foco são os indivíduos e as firmas. E aí uma consequência desse modelo é que não existe opressão, né? Porque a opressão seria a discriminação irracional de um indivíduo pelo outro só por uma questão de poder. Mas como os mercados são eficientes, no decorrer do tempo, os mercados vão simplesmente limpar as opressões. Porque pensa, se as mulheres são tão eficientes quanto os homens no mercado de trabalho, o capitalista maximizador de lucro vai perceber isso e vai contratar as mulheres para lá. Então, elas vão entrar lá, vão ser tão mais eficientes que os homens, e no decorrer do tempo, só as firmas maximizadoras de lucro vão sobreviver e, portanto, a opressão vai deixar de acontecer. Deixar os mercados agirem é a melhor coisa que a gente pode fazer, e os mercados vão limpar as opressões e todos esses resquícios de coisas pré-capitalistas que não estão na sociedade de hoje em dia. A crítica feminista, então, né, a produção feminista dessa época vai se dedicar bastante a mostrar que esse modelo não captura basicamente nenhuma das interações que a gente tem enquanto seres humanos. A gente não funciona assim, ninguém funciona assim. Pode ser que talvez alguns homens queiram acreditar que é assim que eles deveriam funcionar, mas não é assim que as pessoas funcionam na prática. Na maioria das nossas interações, a gente está pensando no outro, a gente está pensando no ambiente ao redor da gente. A gente vê uma coisa, a gente age, a gente aprende com isso. De repente, no futuro, a gente vai agir de outra maneira. A gente não tem essa consistência e comportamento maximizador consistente que se assume nessa teoria. Esse modelo não capta praticamente nenhuma das interações que a gente tem na nossa vida real. Em relação ao método que se utiliza, a qualidade do método é basicamente rigor matemático. Dentro da teoria neoclássica, quanto mais bonitinho, quanto mais redondinho for teu beta-chapéu, melhor tá o teu método, né? Né, o método matemático é o melhor possível porque ele não assume nenhuma qualidade a respeito do que tu tá estudando a princípio. Tu só tá olhando os números, né? Tá certo que tu pode escolher quais números tu quer, mas não. Tu pega todos os números e faz ali a ciência pura. Isso é o que a gente chama de ilusão cartesiana, né? A gente consegue separar perfeitamente o sujeito, que é um ser humano, do seu objeto de estudo, que no caso da economia também é um ser humano. Mas porque a gente é racional e frio e consegue perfeitamente se dissociar do que a gente está estudando e se interessar por um tópico de estudo só por coincidência, porque a gente não tem nenhuma paixão por isso e nenhum juízo de valor, a gente consegue perfeitamente separar a nossa existência da existência do que a gente está estudando. Isso é a ilusão cartesiana. A crítica feminista é justamente que isso é o que a gente chama de objetividade fraca. A gente sabe que a gente não consegue separar os nossos valores, a nossa existência e o nosso ponto de vista do que a gente está estudando. Objetividade forte, que é o que a crítica feminista propõe, é quando a gente reconhece e explica para os outros de onde é que a gente está partindo. Não, meu nome é Débora, eu sou uma mulher de 30 anos que mora nos Estados Unidos, que estuda economia feminista, filha de mãe solteira, e eu estudo economia feminista porque eu considero que as mulheres estão em posição de desvantagem por causa de opressão. Esse é meu ponto de vista, é por isso que eu estudo isso. E deixar todo mundo saber que esse é meu ponto de vista sobre o que eu estou estudando é ser objetiva de verdade. Eu estou mostrando objetivamente qual é a minha pesquisa e de onde eu venho. E aí tem muito essa questão colocada na crítica feminista também, de que quando a gente pretende fazer ciência sem dizer quais são os valores humanos que estão nos levando a pesquisar aquilo, as nossas conclusões podem servir para fins desumanos, né? E isso é bem problemático. Continuar com a humanidade existindo é algo importante. Em relação aos tópicos que são considerados na economia, né? Como a gente, no outro slide eu falei, a economia vira esse estudo de pessoas interagindo em mercados e fazendo contratos. Então, a economia tem que focar nos bens e serviços providos pelo mercado.
A crítica feminista coloca que não, que a gente tem que focar nos bens e serviços necessários para a existência humana e como que a gente está promovendo eles, né? Aí tem esse exemplo do Adam Smith que eu gosto muito, que inclusive vem desse livro aqui, da Catherine Marçal. Eu não sei se ele está em português, eu tenho certeza que ele está em espanhol, que é Quem Cozinhou o Jantar do Adam Smith. E aí tem essa frase muito famosa dele, né? Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover o seu autointeresse. Aí, assim, por algum motivo, o Adam Smith considerou que o autointeresse do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro são parte da economia e o que a economia tem que estudar. Isso é um tópico legítimo para o estudo econômico. Agora, a mãe dele, porque Adam Smith morou com a mãe até ela morrer, né? A mãe dele, que pegava esse pão e essa carne e essa cerveja e cozinhava o jantar para ele e lavava o prato para ele e tinha uma mesa esperando para ele comer, a benevolência dela de fazer isso, que ela fazia de graça apenas por motivo de benevolência, ele não considera como sendo um tema da economia. Não é um tópico digno da economia. E se não existisse essa benevolência da mãe dele, ele ia ter que ir num restaurante. Ele ia ter que aprender a cozinhar, finalmente. Ele ia ter que contratar alguém para cozinhar para ele. Então é evidente que essa benevolência tem reflexos econômicos nos mercados, no Estado, na vida das outras pessoas, mas não é considerado um tópico da economia, por algum motivo. E aí, por fim, pedagogia, como que a gente ensina economia, como que a gente aprende economia, também é um tópico que as feministas, a crítica feminista dessa época focou bastante, porque economia é ainda pior do que as outras áreas, física, matemática e essas outras que também são bastante de dominância masculina, justamente porque tem foco nesses modelos abstratos e nessas ferramentas matemáticas que, a princípio, são só ferramentas. Ficar uma vida inteira aprendendo isso para quê? Para que eu vou usar? O que isso vai mudar no mundo? Né? Eu passei aqui rapidinho no site da NAU para pegar as estatísticas da URGS, da FCE, e no curso da graduação de economia a gente tem 78% de homens atualmente, e na pós 69% de homens. O que é bastante problemático, né, para dados de 2019. Eu fiquei bem chocada com 78% na graduação. E aí, enfim, a crítica feminista foca bastante, daí aqui já tem bastante, como chama, aproximação com pedagogia, né, com outras áreas do estudo, não só da economia, mas fala de como tornar as salas de aula receptivas para mulheres, né, não só a partir de mudando os modelos, os métodos e os tópicos, mas também usando técnicas de educação ativa, focando em como usar tópicos concretos para estudar essas ferramentas e tudo mais. E aí é o seguinte, essa é a teoria que, né, que tá todo mundo seguindo, que isso daí é o máximo, é isso daí que a gente tem que fazer, economia é isso. Nos países de capitalismo avançado, essa teoria é insuficiente para explicar o que começa a acontecer, os fenômenos sociais que começam a acontecer nesses lugares. Redução de taxa de fecundidade, aumento da idade média ao casar, aumento do número de divórcios, aumento da porcentagem de criança que nasce fora do casamento e de pessoas que nunca casam também. E como econômicos ele não tem altruísmo, ele não tem família, a teoria neoclássica não dava conta de explicar essas coisas. Né? Então, na América Latina, a gente tinha nesse período a crise das ditaduras, né? No campo político a gente tinha formulação, a necessidade de direitos individuais, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, valores democráticos. No campo econômico a gente começa a ver as crises das ditaduras trazendo altíssima dívida pública, que vai gerar o default do México ali em 82, né, e tudo mais, inflação como sendo um problema muito sério, e aí, assim, para a esfera produtiva, para entender os agregados econômicos e essas coisas, a teoria neoclássica continua sendo adequada, segundo a economia mainstream dessa época, mas para entender as famílias, não. Para entender as famílias, eles precisam desenvolver uma nova teoria. E aí a gente chega na nova economia do lar, que começa a ser desenvolvida a partir dessa época, principalmente nas economias de capitalismo avançado. E aí eu vou entrar um pouco de porquê que eu considero que não faz parte do nosso campo da economia feminista. A nova economia do lar tem basicamente duas tradições, tá? Em dois grandes guarda-chuvas. A primeira é a tradição beckeriana, que é do Gary Becker, e basicamente eles usam todos os instrumentos da economia neoclássica e consideram que o casamento é um acordo de livre comércio entre duas partes com diferentes dotações. Né? Tem uma mulher que tem essas dotações ali, esses endowments, tem um homem que tem essas outras dotações aqui, eles casam num acordo de livre comércio onde eles trocam as coisas que eles têm dentro desse novo acordo deles.
E aí os indivíduos, eles são perfeitamente individualistas no mercado, né? A teoria neoclássica serve para explicar o lado produtivo, mas eles são perfeitamente altruístas no lar. Então, tu consegue ter uma função utilidade única para todo um lar, e ele é harmonioso por excelência, que não tem conflito interno no casamento. É assim que a tradição neoclássica começa a tentar abarcar um pouco das questões de gênero que são trazidas pelas feministas e que a teoria deles não consegue explicar. Depois essa tradição se desenvolve um pouco ali com o Robert Pollack, que é mais ou menos onde está agora, por isso que eu chamei de tradição contemporânea, mas a metáfora é mais em relação a uma fusão entre firmas que têm diferentes ativos. E aí a decisão de casamento vai ser uma função do investimento que cada uma dessas duas firmas, que cada uma desses dois indivíduos vai colocar para ativos futuros, que no caso são filhos. Então, como a gente sabe, né, que a educação tem retornos crescentes de escala e tem cada vez mais retornos crescentes de escala no período contemporâneo, as famílias que decidem casar são as famílias que decidem investir mais nos seus filhos, por causa que elas já têm ativos maiores. E aí essa é a explicação que essa gente desgraçada dá para os recortes de étnico-raciais de casamento nos Estados Unidos, né? As famílias brancas casam muito mais do que as famílias latinas, negras e de outras etnias que não brancas. Então essa é mais ou menos a teoria que eles criam para explicar esses fenômenos, né? A crítica feminista é de que essas dotações ou ativos que os homens e as mulheres trazem para dentro do casamento, elas não são exógenas, elas não são uma coisa dada, uma coisa que a gente tem e traz dentro de uma estrutura para trocar com a outra pessoa. Essas coisas estão em disputa, essas coisas são criadas, essas coisas são fruto de expectativas sociais e de contribuições que a gente quer dar ou não enquanto indivíduo para os outros, dentro de uma estrutura de opressão. Esse casamento ele é também um espaço de conflito, isso é muito importante. E todas essas estruturas são permeadas por poder. Sempre que a gente fala de gênero, sempre que a gente fala de classe, sempre que a gente fala de raça, a gente está falando de poder. Como que essas coisas não entram no modelo? Como que isso é dado como exógeno e algo que a gente não precisa entender ou explicar dentro da teoria, né? Então, a gente cria essas outras terminologias, economia do lar, economia da família, gênero na economia, que inclusive é o nome da cadeira que eu ministro aqui na CSU, justamente para separar essas tradições da escola feminista. Porque tem uma série de questões que são muito caras à nossa tradição, que não são respondidas. Então, aqui eu botei um monte de questão, não vou passar por cima delas, porque já estou me passando bastante no tempo, mas, assim, né, como que as coisas são divididas dentro do lar, não é por causa de ativos exógenos. Existe conflito, existe poder, e essas são questões essenciais. Então, algumas questões contemporâneas, que é já chegando no fim aqui, essas variáveis se tornam centrais na economia feminista, poder e conflito. E aí elas aparecem como opressão, violência, invisibilidade de trabalho, desigualdade, identidade coletiva, coerção, várias outras, mas poder e conflito são variáveis essenciais, porque a economia feminista se entende como estudo do reconhecimento das condições de desvantagem historicamente inatas das mulheres nas diversas esferas econômicas e que se propõe a mudar. A gente tem uma agenda enquanto economia feminista. A gente não aceita ativos e endowments que nos deram, e é assim que a vida é. E aí a questão que se coloca, então, que eu não vou entrar muito, porque eu sei que tem um seminário de metodologias semana que vem, é como e quais essas metodologias são apropriadas para captar essas dinâmicas na ciência econômica, essas dinâmicas que envolvem poder e conflito, que são essas variáveis-chave que a gente precisa ter sempre em vista quando a gente fala da economia feminista. Né? Então, a gente tem um debate muito grande, né, de como que a gente faz isso, a gente precisa medir as coisas, mas também a gente precisa ter variáveis qualitativas, a gente precisa publicar, a gente precisa de financiamento para as nossas pesquisas, como que a gente faz isso, como que a gente convence instituições multilaterais, como que a gente influencia o poder público se a gente não tiver variáveis quantitativas, se a gente não dialogar com mais ou menos com o mainstream da nossa área de economia. Então, essas questões permeiam como que a gente vai, quais metodologias a gente vai usar para responder essas questões. Então, tem essas três grandes escolas, assim, de feministas. Primeiro, as feministas empiristas, que é a maioria do campo atualmente,
que considera que as ferramentas utilizadas pela economia mainstream, basicamente formalização de modelos e modelos estatísticos, são perfeitamente capazes e adequadas para responder a essas questões feministas, e que o nosso papel é mudar as perguntas e não a forma de responder. A Escola da Diferença Feminista diz justamente o contrário, que essas ferramentas, elas são masculinas por excelência, por definição, que não tem como utilizá-las sem sair da ilusão cartesiana, então que a gente precisa de outros métodos, de abordagens holísticas, que esses são os métodos apropriados para se fazer pesquisa feminista. E, por fim, tem o construcionismo feminista, que é ali, né, em cima do muro, que mais ou menos onde eu tô, que não é muito meu feitio, geralmente sou um pouco mais radicais nas minhas opiniões, mas nessa eu tô no construcionismo feminista, que a formalização matemática, ela é um instrumento só, ela não é um método por si só. Matemática é um instrumento, não é método. Método é objetividade forte, esse é meu método. Eu digo como, de que forma eu vou me aproximar do meu objetivo da pesquisa, do meu objeto de pesquisa, da onde que eu estou vindo, por que eu estou estudando isso, né? E aí, esse instrumento pode ou não me ajudar a responder as questões que eu me proponho, né? Mas como utilizar essa ferramenta é a questão essencial. E aí, aqui, as áreas que a gente tem, milhares de tipos de pesquisa, e diferentes métodos servem para diferentes áreas, né? Então, aqui eu botei vários exemplos de algumas linhas de pesquisa atuais, né? Bastante prolíficas. Então, ali, na micro, tem bastante gente que faz modelo de barganha intra-casamento, né? Que é para tentar apropriar essas questões de conflito, de cooperação, como que eles acontecem, e para isso tu tem que ter algumas variáveis, tu tem que ter salário, tu tem que ter estereótipo de gênero de uma certa localidade, da comunidade, do não sei o quê. Na macro a gente tem, por exemplo, pesquisa, eu estou fazendo a minha tese dentro de política fiscal e promoção de cuidados, né, como que a rocha fiscal faz como que substitui o cuidado gratuito provido no lar com o cuidado estatal, com o cuidado provido nos mercados, né? Qual a substitutibilidade entre esses três? Para isso eu preciso medir, eu preciso de números. Mas claro que a gente precisa também de pesquisa qualitativa. Não é só aumentando o investimento que a educação vai melhorar, que a saúde vai melhorar. A gente precisa de pesquisa qualitativa também. Então, cada área vai ter algum instrumento que vai ser mais adequado para responder essas questões. E daí era isso. Gente, eu queria agradecer muito, eu não fiz isso no começo, né, mas agradecer muito a aula da Débora. É impressionante, foi impressionante, eu acho, o esforço que ela fez, né, de síntese desse grande, assim, ela deu aula aqui, eu fiquei pensando, eu não sei se tem alguém aqui da disciplina de economia feminista, mas assim, ela conseguiu trazer para vocês aqui a sequência e as relações fundamentais de meio semestre de disciplina, né? Então, acho que foi muito, muito eficiente, né? Se a gente quiser usar essa palavra, e muito bom, um trabalho muito preciso, exatamente do que a gente precisava, né? Quem sabe nesse curso aqui. E aí, então, vejam assim, nós temos aqui pessoas de diversas áreas, né, Débora? Não necessariamente são todas com formação em economia. E aí eu quero fazer meia dúzia de comentários para não gastar muito o tempo, né? Para que a gente possa ouvir também as dúvidas de vocês, porque assim, quando a gente vai falando e a gente vai usando em alguma medida alguns jargões assim que são de dentro da economia, então isso pode ficar mais fácil, mas pode às vezes trancar em alguns momentos. Então talvez se vocês ficarem com alguma dúvida, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, tá? Mas, assim, absolutamente impressionante. Eu ia comentar aqui, eu tinha algumas anotações, mas eu acho que a Débora foi passando. Então, gente, olha do que eu consigo pensar e organizar do que foi a estrutura do curso, né? Vocês tiveram momentos que não foram tão teóricos, vamos chamar assim, né? Desde o início do curso. Quem sabe, um pouco, trazendo um pouco para o cotidiano esses elementos que hoje a Débora nos traz aqui de uma maneira brilhante, nessa grande linha do tempo, pensando exatamente na economia feminista e na construção desse campo de conhecimento.
né? Então, lembre, eu já disse, eu acho, em algum momento para vocês, ela também comentou, a gente tem aí, faz esse esforço, né, de reunir para que a gente, algumas correntes mais, onde a produção ocorre, flui melhor, eu nem quero dizer mais ou menos importante, porque eu acho que isso tem muito a ver também com o momento da organização dos objetos de estudo e tal, mas onde tem mais probabilidade da gente encontrar um debate e construir, inclusive do ponto de vista metodológico, né, um objeto de estudo mais consistente que vai achar esse campo esse espaço dentro da própria economia, tá? Então, talvez o que a gente pudesse pensar são alguns elementos aqui, né? Essa questão, e aí a Débora também passou, né? A questão de que a economia vai enxergando a sua construção social a partir dessa fundamentalidade de uma relação de mercado, né? Da relação de quem compra e de quem vende, e essa relação ela vai ser insuficiente para quem busca complexificar esse objeto de estudo, então o Polanyi já vai chamar a atenção disso, e a economia feminista vai dar um passo, me parece, bem determinante, no sentido de dizer, olha, até eu chegar no mercado, eu já tenho um conjunto de horas trabalhadas e já tenho um processo produtivo que, como a Débora bem mostrou, eu posso interpretar, e aí eu vou ter alguns elementos, inclusive do processo de constituição desse objeto. Bom, eu estou expropriando mais-valia, como é que esse valor percorre as cadeias de produção, como é que ele vai ser apropriado? Isso é uma discussão, né? Ou passa a ser mais ou menos, adentrar mais ou menos e permear mais ou menos esses objetos de estudo. Mas me parece importante aqui no curso que a gente reconheça e chame a atenção de como esses elementos passam a fazer parte desse cotidiano, cotidiano da configuração do objeto de estudo. Tá? Elementos que eram absolutamente invisibilizados, né, nas relações de gênero, como ela bem colocou na ideia do homos econômicos, racional, como se todo mundo, né, tivesse a mesma ideia, como se todo mundo quisesse maximizar a sua satisfação, as suas preferências, seja lá o que isso significa. Certo, gente? O próprio Amartya Sen, e também me parece que é uma distinção cara, que permeou um pouco a nossa conversa aqui, vai fazer a separação entre o que é meio e o que é fim, né? E vai chamar a atenção que a economia, ela às vezes esquece do fim, né? E aí um pouco o que eu queria comentar, e que eu posso comentar também um pouquinho mais na semana que vem, que eu vou estar de novo na aula, né? Que a gente, talvez a economia feminista, dentro dessas escolas e dessas miríades possíveis de interpretação, a gente tem uma preocupação, primeiro, em complexificar um pouco mais as relações, um pouco mais, eu estou sendo até rude, mas bem mais, porque ela é diferente da teoria de desenvolvimento humano, que daí me parece que complexifica um pouco mais, e aí, dependendo de quem eu estou falando, de quem eu estou lendo, essa complexificação, ela vai mais no sentido dessa ruptura que a Débora chamou a atenção, né, de um processo de interpretação. Vejam bem, por um lado eu posso pensar uma teoria que vai ser adaptada à presença das mulheres, e isso é importante, né? Mas existe também uma possibilidade de ruptura um pouco mais radical, que é saber que essa explicação, que não são as mulheres que se adaptam à explicação, mas que a explicação é inadequada e que talvez a gente precise de um outro jeito de explicar, né? E aí eu vou pensar, quem sabe, num conjunto novo de variáveis, naquilo que algumas pesquisadoras vão chamar, e que vem se construindo como algo ainda que precisa um pouco mais de método mesmo, mas como aquilo que a gente vai reconhecer em alguns momentos, que é uma economia da vida, que eventualmente, a partir dessas interpretações, é capaz de pensar e transcender essa organização capitalista do processo de reprodução. Mas vejam que daí a nossa dicotomia, enquanto essa busca por elementos que permitam a inclusão dessas diferenças e daquilo que é
que nos une, aquilo que nos identifica, e não pensando em homos econômicos, né? Mas como é que a gente consegue fazer isso dentro do ambiente teórico que vai se construindo e que vai, ao mesmo tempo que busca complexificar um conjunto de conceitos e de métodos que vem se apresentando a partir dos limites que a interpretação social nos impõe, mas ao mesmo tempo está configurado dentro desse processo moderno da ciência, né? Então, nós temos aí um desafio bastante interessante dentro da economia feminista, que é essas escolas, né? Ou eu faço uma conciliação, um pouco mais dessa análise de gênero da própria teoria, ou eu tenho mesmo um processo de ruptura que vai permitir, na minha opinião, e aí eu tenho, né, um pouco da curiosidade, da pouca leitura que eu tenho, que permite eu interpretar melhor e, de fato, me apropriar e incluir um conjunto de questões que até então não estão sendo discutidas, né? E aí eu tiro esse mercado neoliberal decorrente do consenso de Washington, né, que a gente ouve todo dia, um monte de elementos que, do ponto de vista conceitual, pode até fazer algum sentido, porque o objeto de estudo tem uma lógica, mas empiricamente, e me parece que dentro das ciências econômicas isso talvez porque eu me interesse mais e tenha estudado mais, né? Mas é particularmente óbvio, né, que não é capaz de explicar todo o processo de reprodução social, e aí tem um conjunto de pesquisadores que vão fazer essas distinções, inclusive dizendo, bom, então tu não estuda economia, então economia feminista é outra coisa, vai para sociologia, vai ver antropologia, mas não é economia. Bom, e aí, mas o capitalismo ele tem alguns limites, né, que a própria questão ambiental empurra um pouco, né, a economia feminista para esse campo, né, em algumas escolas. Gente, o que eu queria comentar, então eu quero ouvir de vocês um pouco as impressões e os comentários e as dúvidas. Eu tinha aqui uma questão, e eu tenho uma questão especificamente para a Débora, se que puder me responder, e talvez a gente pudesse pensar também o que o Harvey vai nos chamar a atenção, e isso aí é outra aula, mas é só alguns elementos, né? De como esse espaço de dentro de casa, se ele pode ou não ser considerado um espaço de antivalor, e é um espaço de antivalor que o capital se apropria ou não, né? E é um pouco a discussão também que a Débora já comentou, de o que eu faço com essa produção que era invisibilizada, que eu vou tornar visível, mas que eu não consigo enxergar essa construção do ponto de vista metodológico. Bom, eu queria perguntar para a Débora como é que ela enxerga o debate no Brasil e nos Estados Unidos, né, já que ela vive essas redes, né, e mais uma vez agradecer por ela estar aqui conosco. Também um dos objetivos desse nosso curso é buscar essas redes, né, e trocar e ir conversando, não só aqui, mas eventualmente em alguns outros momentos sobre essas temáticas. E aí, para o grupo todo, eu queria perceber de vocês, né, se vocês puderem falar, quem quiser falar, daquilo que vocês vivenciam, né, no cotidiano, onde é que vocês, a partir dessas temáticas, desses conceitos que a gente tentou trazer aqui hoje, né, e que foram trazidos para a nossa aula, se é possível perceber os limites da economia e da economia convencional, né? E se na vida e no cotidiano de vocês, em que momentos vocês vivenciam esses limites, assim, tentando trazer um pouco, por exemplo, dessas questões contemporâneas que a Débora deixa aqui para nós, onde é que está a vida de vocês, assim, o que vocês gostam, o que está ainda invisível para a sociedade, para a própria ciências econômicas, que vocês acham que a economia feminista, a partir dessas aulas que nós já tivemos aqui, pode ser capaz de tornar visível, né, e de valorizar, e de dar, às vezes até um nome, né, porque se a gente não tem um nome para essas horas de trabalho, você ficar pensando em salário,
não é um salário, é outra coisa, tá? E aí a gente talvez consiga conversar um pouco mais, tá?